Era março de 1927. O sol da Caatinga queimava a terra rachada, como se Deus tivesse esquecido que existia misericórdia no mundo. Na fazenda Lagoa Seca, interior da Bahia, o coronel Inácio Ferreira da Costa era conhecido como homem de palavra. Rico, poderoso, dono de léguas e léguas de terra seca, onde só crescia mandacaru e desgraça. O que ninguém imaginava é que o coronel tinha um segredo mais sujo que a lama do açude depois da seca. Ele devia dinheiro, muito dinheiro. Para o governo, para os fornecedores de gado, para as casas comerciais de Juazeiro. E quando um coronel deve, ele procura formas de pagar que não custem o ouro dele. Presta atenção, cabra macho que é cabra macho não foge de história boa. Deixa o like agora e se junta a nós, que a conta ainda está aberta. Aproveita e já se inscreve, que aqui as histórias são arretadas de boa. Lampião conhecia o coronel Inácio há 3 anos. Tinha feito negócio com ele, comprado munição, vendido couro de boi roubado das fazendas dos inimigos. O coronel sempre dizia: Lampião, minha casa é sua casa. Aqui você tem poiso, tem comida, tem proteção. E Lampião, que era desconfiado como cobra cascavel, tinha verificado. O coronel parecia limpo, mas a ganância tem um cheiro. E quando mistura com medo, esse cheiro fica mais forte que carniça no sol do meio-dia. Naquela manhã de março, 20 cangaceiros do bando de Lampião tinham chegado na fazenda Lagoa Seca. Não era o bando completo. Lampião tinha dividido o grupo em 3 frentes para confundir os volantes que andavam caçando eles desde a morte de um tenente do governo. Esses 20 eram cabras de confiança: Antônio Canela, Zé Sereno, Manuel Diferente e outros 17 que tinham famílias escondidas no mato, que tinham escolhido o cangaço porque coronéis safados tinham roubado suas terras. O acordo era simples. Ficavam 3 dias descansando, reabasteciam munição e comida e seguiam para o encontro com Lampião nas serras de Pernambuco. O coronel Inácio tinha concordado. Tinha até mandado matar um boi gordo para fazer o melhor churrasco que aqueles cabras já tinham visto. Mas enquanto os cangaceiros comiam e riam, achando que estavam seguros, o coronel já tinha mandado um mensageiro cavalgando feito louco rumo ao quartel dos volantes em Jeremoabo. A mensagem era clara: 20 cangaceiros do bando de Lampião estão na minha fazenda. Tragam homens. Tragam armas, eu entrego eles de bandeja. O preço? 5 contos de réis, mais a promessa de que suas dívidas com o governo seriam perdoadas, mais a garantia de que ele seria considerado herói, homem de bem, patriota que ajudou a combater o banditismo. Zé Sereno tinha sentido algo estranho naquela noite. Era cabra velho, esperto, tinha sobrevivido a 10 anos de cangaço justamente porque sabia quando o vento mudava de direção. Ele disse para o Antônio Canela: esse silêncio tá estranho demais. Cadê os cachorros? Cadê o barulho dos vaqueiros? Antônio Canela riu. Tá avexado à toa, velho. O coronel é amigo de Lampião há anos. Justamente por isso, Zé Sereno respondeu. Amigo demais é que nem cobra dormindo no sol. Parece manso, mas tá só esperando para dar o bote. Mas era tarde demais. O que Zé Sereno tinha sentido era o cheiro da traição chegando. Eram 4 horas da manhã quando os volantes cercaram a fazenda Lagoa Seca. 50 homens armados com rifles, metralhadoras, conhecendo cada canto daquela propriedade porque o próprio coronel Inácio tinha desenhado o mapa. Os cangaceiros dormiam no galpão grande, aquele onde se guardava a safra de algodão. As armas estavam empilhadas num canto. Confiança fatal. O coronel tinha insistido: durmam tranquilos, aqui ninguém vai incomodar vocês. O tenente Souza comandava os volantes. Cabra cruel, conhecido por não fazer prisioneiros. Ele olhou para o coronel Inácio e perguntou: o senhor tem certeza que são 20? 20, o coronel confirmou. Sua voz tremia um pouco, mas ele disfarçou acendendo um cigarro. Estão todos lá dentro, desarmados, dormindo como bebês. O que aconteceu nos próximos 15 minutos foi um massacre. Os volantes cercaram o galpão.
trancaram as portas por fora e começaram a atirar pelas janelas. O barulho acordou os cangaceiros, mas já era tarde. Eles correram para os cantos, tentaram alcançar as armas, mas as balas vinham de todos os lados. Zé Sereno levou 3 tiros tentando quebrar uma janela. Antônio Canela conseguiu pegar uma Winchester, mas uma rajada de metralhadora o jogou no chão antes que pudesse dar o primeiro tiro. Manuel Diferente tentou negociar, gritou que se renderiam, mas o tenente Souza nem respondeu. Só mandou continuar atirando. Quando o silêncio voltou, 19 cangaceiros estavam mortos. Só um tinha sobrevivido. João Peitudo, que tinha se escondido debaixo de um monte de sacos de algodão e levado um tiro no ombro que o fez desmaiar. Os volantes acharam que ele estava morto. O coronel Inácio olhou para os corpos e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo, porque ele conhecia Lampião. Sabia que o rei do cangaço não perdoava a traição, mas tentou se convencer de que estava seguro. Afinal, não tinha sobreviventes. Ninguém ia contar. Mas enquanto o coronel recebia seu ouro e seus documentos de perdão das dívidas, João Peitudo acordava entre os corpos dos amigos. E quando a escuridão da noite chegou, ele se arrastou para fora do galpão, montou num cavalo meio morto que os volantes tinham deixado para trás e bateu estrada rumo à serra onde Lampião estava acampado. Eram 3 dias de cavalgada. João Peitudo cavalgou os 3 dias sem parar, com o ombro sangrando, febril, delirando, mas com uma única coisa clara na cabeça: contar para o Lampião quem tinha vendido os 20 cabras. Lampião estava acampado na Serra do Teixeira, em Pernambuco, quando João Peitudo chegou mais morto que vivo. O cavalo caiu de joelhos na entrada do acampamento. João Peitudo rolou para o chão. Maria Bonita foi a primeira a chegar, viu o sangue, gritou para o Lampião. Quando Lampião viu João Peitudo naquele estado, soube que algo terrível tinha acontecido. Carregou o cabra para o barraco, colocou ele na rede, fez Maria Bonita lavar o ferimento. João Peitudo estava com febre alta, tremendo, mas conseguiu falar. Capitão, foi traição. O coronel Inácio vendeu a gente para os volantes. As palavras saíam cortadas, difíceis, mas Lampião entendia cada uma. Seu rosto, normalmente calmo, calculista, começou a mudar. Os olhos ficaram mais escuros. A mandíbula travou. As mãos, que seguravam o cantil com água, começaram a tremer. Quantos? Lampião perguntou com voz que parecia vir do fundo da terra. 20, capitão. Todos mortos. Só eu sobrei porque estava debaixo dos sacos. Quem comandou os volantes? Tenente Souza, mas quem entregou foi o coronel. Eu vi ele conversando com o tenente antes do ataque. Vi ele recebendo um saco de ouro depois. Nesse momento, Virgulino Ferreira da Silva morreu para sempre. O que restou foi algo maior, mais implacável, mais frio que a morte. O que restou foi Lampião na sua forma mais pura e brutal, o justiceiro que o sertão tinha criado. Lampião saiu do barraco. O bando inteiro estava reunido do lado de fora, esperando notícias. Quando viram a cara do capitão, todos ficaram em silêncio. Sabiam que quando Lampião ficava daquele jeito, sangue ia rolar. Jumento! Lampião chamou seu braço direito. Reúne 15 cabras, os melhores atiradores. Vamos fazer uma visita para o coronel Inácio. Quantos dias de marcha, capitão? 3 dias para chegar, 1 dia para fazer justiça, 3 dias para voltar. Jumento perguntou. E se o coronel tivesse mandado? Lampião sorriu, mas não era sorriso de alegria. Era sorriso de predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Não vai ter se mandado. Coronel, como ele acha que está seguro, acha que não sobrou ninguém para contar. Ele vai estar lá, na fazenda dele, gastando o ouro sujo que ganhou vendendo meus cabras. A cavalgada até a fazenda Lagoa Seca foi silenciosa como cortejo de morte. Lampião ia na frente, não falava nada, só cavalgava. Os 15 cangaceiros que tinham vindo com ele conheciam aquele silêncio. Era o silêncio de antes da tempestade, de antes do massacre, de antes da vingança que entraria para os livros.
Eles cavalgaram de noite, escondidos nas veredas, evitando as estradas principais. Lampião conhecia cada palmo daquele sertão como conhecia as cicatrizes no próprio corpo. Sabia onde tinha água, onde tinha comida, onde tinha gente que ajudaria e onde tinha gente que venderia informação para os volantes. No segundo dia de cavalgada, pararam num povoado chamado Riacho das Pedras. Tinha uma vendinha de um velho chamado Seu Macário, que fornecia informação para o cangaço há anos. Lampião entrou na venda sozinho, comprou rapadura e fumo e perguntou casual: como andam as coisas na Lagoa Seca? Seu Macário, que era esperto, entendeu que a pergunta não era casual coisa nenhuma. O coronel Inácio anda muito orgulhoso ultimamente, capitão. Dizem que ele ajudou o governo a pegar uns bandidos. Dizem, dizem. Mas o povo não gostou, não. Tem gente dizendo que foi traição, que os cabras estavam dormindo quando foram mortos. Lampião pagou a rapadura, o fumo e colocou 5 moedas de ouro em cima do balcão. Esse ouro aqui é para você esquecer que me viu. Que ouro, capitão? Eu não vi ouro nenhum. Aliás, nem vi o senhor hoje. Quando Lampião saiu da venda, Jumento perguntou: capitão, o coronel tá mesmo na fazenda? Tá, orgulhoso como pavão, achando que tá seguro. E o tenente Souza? Esse desgraçado a gente resolve depois. Agora é o coronel. Na noite do terceiro dia, chegaram nas proximidades da fazenda Lagoa Seca. Lampião mandou os cangaceiros se esconderem num matagal a 2 quilômetros da sede. Ele foi sozinho fazer o reconhecimento, rastejando pela caatinga como onça caçando. A fazenda estava iluminada. Tinha uma festa acontecendo. Lampião podia ouvir música de sanfona, risadas, barulho de gente bebendo. O coronel Inácio estava comemorando o ouro que tinha ganho, comemorando ter se livrado dos bandidos, comemorando estar vivo e rico. Lampião contou: 12 homens armados fazendo segurança, mais uns 30 convidados na festa. O coronel estava no meio da sala grande, bebendo, rindo, contando vantagem. Lampião ficou observando por 2 horas, estudando cada movimento, cada detalhe. Quando voltou para o acampamento, os cangaceiros estavam esperando. Amanhã de manhã, Lampião disse, 4 horas, quando todo mundo estiver dormindo depois da festa. Vamos entrar silenciosos. Ninguém atira a menos que eu mande. Quero o coronel vivo. Vivo, capitão. Vivo. Morte rápida é presente, e eu não tô dando presente para traidor. Eram 4:30 da manhã, quando os cangaceiros entraram na fazenda Lagoa Seca. Silenciosos como espíritos da noite, neutralizaram os guardas um por um. Facas nas gargantas, sem barulho, sem alarde. Em 15 minutos, controlavam a fazenda inteira. Lampião entrou na casa grande. O coronel dormia no quarto principal, roncando alto, cheirando a cachaça. A esposa dele dormia no quarto ao lado. Os filhos, graças a Deus, tinham viajado para Salvador e não estavam lá. Lampião acendeu o lampião a gás no quarto do coronel. A luz acordou o velho. Quando o coronel Inácio abriu os olhos e viu Lampião ali, parado no pé da cama, com aquele olhar frio como morte, ele entendeu tudo. Lampião, eu posso explicar. Oh, pode explicar? Lampião repetiu com voz baixa, controlada, mais assustadora que qualquer grito. Pode explicar como vendeu 20 dos meus cabras para o governo? Pode explicar como aceitou ouro manchado com sangue de homem que confiava no Senhor? O coronel tentou se levantar, mas Jumento botou o cano da Winchester no peito dele. Fica quieto, velho. Tá vivo ainda porque o capitão quer. Lampião, eu tinha dívidas. O governo ia tomar minha terra. E os cabras que morreram, eles não tinham família, não tinham mãe esperando, mulher esperando, filho esperando. O coronel começou a chorar. Lágrimas de homem velho, covarde, que só chora quando sabe que vai pagar por tudo. Me mata logo, Lampião, mas não faz minha mulher sofrer. Sua mulher? Lampião deu uma risada amarga. Vou deixar sua mulher Vivinha da Silva, para ela contar para o mundo inteiro o que acontece com o traidor no sertão. Lampião mandou arrastar o coronel para o galpão. O mesmo galpão onde os 20 cangaceiros tinham sido massacrados.
As marcas de sangue ainda estavam nas paredes de madeira. Os buracos de bala ainda fumegavam memória. Foi quando o primeiro obstáculo apareceu. Um dos guardas que não tinha sido neutralizado conseguiu fugir e disparou 3 tiros para o alto. Eram tiros de aviso e num raio de 10 quilômetros todo mundo ouviu. "Capitão!" Antônio Fogueira gritou. "Os volantes vão ouvir!" Lampião sabia. Sabia que tinha no máximo 2 horas antes que os volantes chegassem. O quartel de Jeremoabo ficava a 1 hora de cavalgada rápida, mas 2 horas eram suficientes, mais que suficientes para o que ele tinha planejado. "Tragam arame farpado", Lampião ordenou. "Aquele das cercas dos currais." Os cangaceiros olharam uns para os outros. Sabiam o que estava vindo e sabiam que ia ser brutal. Eram 5h15 da manhã. O sol ia nascer em 40 minutos. Lampião tinha no máximo até 6h30 para terminar a justiça e bater estrada antes que os volantes chegassem. O relógio Mantel dele corria preciso como engrenagem suíça. O coronel Inácio foi amarrado no centro do galpão. Lampião pegou o rolo de arame farpado, testou na mão. Os espinhos cortaram sua palma, sangue escorreu. Ele não sentiu dor, só sentiu justiça. "Coronel", Lampião começou, "o senhor sabe quantos cabras morreram aqui?" 20, o coronel sussurrou. 20. "E sabe quantas famílias ficaram sem pai, sem filho, sem marido?" O coronel não respondeu. "Eu vou contar", Lampião continuou. Antônio Canela deixou 3 filhos pequenos. Zé Sereno tinha mãe velha que dependia dele. Manuel, diferente, era o único sustento de 5 irmãos. Cada um desses cabras tinha história, tinha gente esperando, tinha razão para estar vivo. Lampião começou a desenrolar o arame farpado. O barulho do metal rangendo ecoava no galpão como promessa de dor. "O senhor vendeu eles por quanto mesmo?" 5 contos de réis, deixa eu fazer a conta. 5.000 réis dividido por 20 vidas dá 250 mil réis por cabeça. O senhor achou que uma vida vale 250 mil réis. O coronel tentou falar, mas Lampião ergueu a mão. "Não, agora o senhor fica quieto. Agora o senhor vai sentir quanto vale a justiça do sertão." Eram 5h40. Faltava 50 minutos para os volantes chegarem. Lampião passou o arame farpado em volta do pescoço do coronel. Não apertado. Ainda não. Só o suficiente para ele sentir os espinhos arranhando a pele. Gotas de sangue começaram a escorrer. "Sabe qual é a diferença entre eu e o senhor?" Lampião perguntou. "Quando eu mato de frente, olho no olho, dou chance de lutar. O senhor matou pelas costas, matou cabra dormindo, matou confiança." Maria Bonita, que tinha vindo junto, olhava da porta do galpão. Ela conhecia Lampião o suficiente para saber que ele não ia matar rápido. Não dessa vez. Dessa vez ia ser lento. Ia ser justo na proporção da traição. "Cada volta desse arame", Lampião disse enquanto começava a apertar lentamente, "representa um cabra que morreu por causa do senhor." O coronel tentou gritar, mas o arame apertava. Não o suficiente para matar, só o suficiente para doer, para lembrar, para pagar. Primeira volta, Antônio Canela. O arame apertou. Sangue escorreu mais. Segunda volta, Zé Sereno. Mais aperto. O coronel começou a sufocar. Terceira volta, Manuel Diferente. Os olhos do coronel começaram a revirar. Lampião parou, afrouxou um pouco o arame, deixou o coronel respirar. Não ia deixar ele morrer fácil. "Quer água?" Lampião perguntou com ironia cruel. O coronel tentou acenar que sim. Lampião jogou água na cara dele. "Não para beber, só para acordar. Ainda faltam 17 voltas, coronel. 17 cabras que ainda não foram homenageados." Foi quando ouviram o barulho de cascos de cavalo ao longe. Os volantes estavam chegando, mais cedo do que esperado. "Capitão!" Jumento gritou. "São uns 30 volantes, estão a 3 quilômetros." Lampião olhou para o coronel, olhou para o arame, olhou para o relógio de bolso que tinha roubado de um tenente morto. 6h10 da manhã. Não tinha tempo para as 20 voltas. Tinha que ser rápido agora. 15 minutos!
Lampião gritou para os cangaceiros: "Preparem as posições, vão brigar." Os cangaceiros correram para as janelas, para as portas, para as brechas do galpão. Winchester carregada, cartucheiras cheias, punhais afiados. Sabiam que ia ser feio. 30 volantes contra 15 cangaceiros, mas já tinham enfrentado pior. Lampião olhou para o coronel. "Não tenho mais tempo para as 20 voltas, mas vou garantir que o senhor sinta o que eles sentiram." Pegou a ponta do arame farpado, passou por cima de uma viga de madeira no teto do galpão e começou a puxar. O coronel foi erguido do chão, pendurado pelo pescoço, o arame cortando a carne, o sangue escorrendo, os pés batendo no ar procurando o chão que não existia mais. Eles foram fuzilados dormindo, Lampião disse, olhando nos olhos do coronel que se esbugalhavam. "Não tiveram chance de se defender. O senhor pelo menos vai morrer acordado. Pode agradecer a misericórdia." O coronel tentou gritar, mas só saiu um ruído estrangulado. O arame entrava mais fundo na carne a cada segundo que ele pendia. Não era morte rápida de forca com o nó direito quebrando o pescoço. Era morte lenta de arame farpado, cortando, sangrando, sufocando aos poucos. Maria Bonita virou o rosto. Mesmo ela, que tinha visto massacres, não conseguia olhar. Os primeiros tiros dos volantes ecoaram lá fora. Os cangaceiros responderam. Winchester contra rifle. Explosões de pólvora iluminando o amanhecer que chegava. Lampião amarrou a ponta do arame numa viga e deixou o coronel ali, pendurado, morrendo devagar. Pegou sua Winchester, conferiu a munição, 32 balas, 30 inimigos lá fora. A conta da morte era quase justa. "Jumento!" Lampião gritou enquanto corria para a janela. "Leva 5 cabras para o celeiro. Corta a retirada deles." "Entendido, capitão." A fazenda Lagoa Seca virou campo de guerra. Balas cortavam o ar como chuva de metal. Um cangaceiro chamado Manuel Tigre levou um tiro no braço, continuou atirando com o outro. Lampião acertou 3 volantes em sequência. Tiro na testa, tiro no peito, tiro na barriga. Precisão cirúrgica de quem tinha matado mais de 100 homens na vida. O tenente Souza estava lá. Lampião reconheceu ele comandando os volantes. Era ele, o covarde que tinha massacrado os 20 cangaceiros desarmados. "Esse desgraçado é meu!" Lampião gritou. Saltou pela janela, rolou no chão esquivando de 3 balas que passaram raspando, correu em zigue-zague até uma parede de pedra. O tenente Souza viu ele e gritou. "É o Lampião! Matem ele! 10 contos de réis para quem matar Lampião!" 10 volantes viraram as armas para o rei do cangaço, mas Lampião era rápido como cobra, esperto como raposa, mortal como onça. Disparou enquanto corria, acertou 2. Pulou atrás de uma carroça, recarregou, disparou de novo. Mais 3 caíram. O tenente Souza percebeu que ia morrer se ficasse ali. Tentou correr para o cavalo. Lampião viu, mirou, disparou. A bala pegou o tenente na perna direita. Ele caiu gritando. Lampião correu até ele, chutou a arma para longe, pisou no peito dele. "Lembra dos 20 cabras que o senhor fuzilou dormindo? Eram ordens!" O tenente berrou. "Eu só cumpri ordens." "Ordem de quem? Do traidor que pagou ouro para o senhor?" "Sim, o coronel pagou. Ele que nos chamou. E o senhor acha que isso justifica?" Lampião não esperou resposta. Atirou no outro joelho do tenente. "Rasteja de volta para o quartel e conta para todo mundo o que acontece quando mexem com o povo de Lampião." Os volantes, vendo o tenente caído e sangrando, começaram a recuar. Eram 30 quando chegaram. Eram 12 quando fugiram. Lampião podia ter matado os 12, mas não matou. Deixou vivos para contarem a história. Quando o tiroteio parou e a fumaça começou a se dissipar, Lampião voltou para o galpão. O coronel Inácio ainda estava pendurado pelo arame farpado, mas já não se mexia. Os olhos abertos, congelados no último momento de dor e terror. O sangue tinha formado uma poça embaixo dele. Lampião cortou o arame. O corpo caiu pesado no chão de madeira manchado. Ele olhou para aquele homem que tinha sido poderoso, rico, respeitado. Agora era só um cadáver de traidor.
Jumento, Lampião chamou. Pendura ele na porteira da fazenda com uma placa escrito: aqui jaz quem vendeu 20 homens por 5 contos de réis. Traição no sertão se paga assim. Os cangaceiros obedeceram. Penduraram o coronel na porteira de entrada da fazenda Lagoa Seca, onde todo viajante que passasse na estrada podia ver. A placa foi pregada no peito dele com 3 pregos enferrujados. Maria Bonita perguntou: e a esposa dele? Deixa viver, Lampião respondeu, para ela contar a história, para ninguém mais esquecer que traição tem preço. Antes de partir, Lampião foi até o galpão onde os 20 cangaceiros tinham sido mortos. Ajoelhou na terra manchada de sangue seco. Rezou uma oração que sua mãe tinha ensinado quando ele era criança. Pediu a Deus que recebesse aqueles cabras que tinham morrido por confiarem na palavra errada. Descansem, irmãos, Lampião disse baixo. A justiça foi feita. O bando cavalgou rumo às serras de Pernambuco. Não olharam para trás. Atrás deles ficava a fazenda Lagoa Seca, o corpo do coronel pendurado como aviso, e uma história que correria todo o Nordeste. 3 semanas depois, no mercado de Juazeiro do Norte, uma velha contava a história para um grupo de crianças. E dizem que quando o Lampião foi embora, ele parou na estrada, olhou para trás uma última vez e gritou bem alto: quem vender meus cabras vai encontrar arame farpado no pescoço. A história correu, de boca em boca, de feira em feira, de cidade em cidade. Coronéis que pensavam em trair o cangaço começaram a ter pesadelos com arame farpado. Volantes que achavam que podiam fazer massacres covardões começaram a olhar por cima do ombro a cada barulho na caatinga. João Peitudo, o único sobrevivente do massacre, viveu mais 15 anos. Sempre que contava a história da traição e da vingança, terminava dizendo: vi 20 irmãos morrerem dormindo, vi um traidor morrer pendurado, e vou dizer uma coisa: mesmo que fosse parente do coronel, eu gritaria: viva Lampião, porque justiça no sertão não tem meio termo. Ou é completa, ou não é nada. Lampião esporou o cavalo na saída da fazenda Lagoa Seca. O sol nascente iluminou toda a caatinga como um palco de teatro divino. O vento levantou poeira vermelha ao redor dele e de seu bando. Quando a nuvem de terra se dissipou, só restavam as pegadas na terra seca, o corpo do coronel pendurado na porteira como lição eterna, e o eco da sua voz no vento. No sertão, traição se paga com a mesma moeda que foi usada para comprar ela. E foi assim que nasceu mais uma lenda do cangaço. Se gostaram dessa história, curtam e se inscrevam. O sertão tá cheio de causo para contar. Aqui é justiça de verdade, feita com coragem e bala. Deixa o like e vem com nós desbravar o sertão.